Fala galera, tudo bem? Várias contratações importantes acontecendo nessa reta final de janela de transferências. Uma delas, certamente uma das mais interessantes desse mês de janeiro, a contratação do Luiz Dias pelo Liverpool. O Liverpool contrata o colombiano que vinha se destacando muito no Porto e que muito provavelmente era um dos principais jogadores fora das principais ligas nacionais na atualidade na Europa. O Luiz Dias vinha jogando muita bola e o desenvolvimento dele, eu diria até que o salto que ele dá depois da última Copa América também, que acabou projetando, mudando muito a confiança dele também, mas também com o Porto, assumindo nessa temporada 2021-2022 um protagonismo e dando um salto em termos de produto final também, da produção de gols, ele cresceu demais. E era um jogador que estava pedindo uma transferência como essa. Com todo respeito, evidentemente, ao Porto, ao Campeonato Português, mas a gente está falando de um salto que hoje é indiscutível quando se vai para uma Premier League e indo para o Liverpool também. Então, a ida para o Liverpool serve, no primeiro momento, como um reforço muito interessante, em primeiro lugar, né? Quantas vezes nos últimos anos a gente não debateu, muita gente não questionava a questão do Liverpool não ir ao mercado para contratar um outro atacante, alguém que fizesse sombra, alguém que desse opção. É verdade, o Diogo Jota chegou para virar uma alternativa ao trio de ataque, mas o Luiz Dias chega agora como uma alternativa muito interessante. E aí fica até aquela curiosidade, eu vi a repercussão na internet, muita gente falando sobre a concorrência com o Mané. O Mané é o ponta pela esquerda, a posição por onde o Luiz Dias atuava no Porto, como esse cara aberto pelo lado esquerdo do meio campo, do ataque, e sendo um jogador que acrescenta, eu diria, características um pouco diferentes. E acho que esse é o ponto mais interessante, é enxergar a transformação do Sadio Mané nos últimos anos no Liverpool e como o Luiz Dias chega para ser um jogador de uma característica diferente. Acho que os dois podem até jogar juntos dependendo de variações do Klopp. É claro que se a gente pensa, o Liverpool num 4-3-3, tendo o Mané de um lado e o Salah do outro, o Luiz Dias chegaria para jogar na ponta esquerda, que é a dele. E é verdade. Agora, nada impede que, se a gente olhar para o funcionamento, a maneira do time do Liverpool atacar, a gente enxerga cada vez mais alguns dos mecanismos que estão muito bem definidos, né? E o Liverpool é um time que nos últimos anos, eu várias vezes bato nessa tecla aqui, é um Liverpool que tem as funções do seu trio de ataque muito bem definidas. Então, o Mané tem sido cada vez mais um atacante menos de ponta não que eu quero dizer de nível técnico, tá? Menos de lado de campo e mais de faixa central. Se a gente olha o desenvolvimento do Sadio Mané ao longo dos anos, é até interessante, eu peguei gráficos que mostram áreas de atuação, áreas onde acontecem os toques na bola, a participação, as ações com bola do Sadio Mané no Liverpool. Se a gente compara, por exemplo, 2017 e 2018, com a última temporada completa, tá? Só para pegar a temporada completa, então a temporada 2020 e 2021, a gente vê dois mapas um pouco diferentes. Lá atrás, quando a gente pega aquele Liverpool de 2018, vice-campeão europeu, perdendo para o Real Madrid na final da Champions, era um Liverpool daquele ataque muito vertical, com Salah e Mané sendo os caras em velocidade, era um ataque que era aquele rolo compressor no sentido de recuperar e acelerar. Era a ideia do Klopp naquele sentido. Só que ao longo dos anos a gente viu o trabalho sendo desenvolvido e o time mudar um pouco a característica. Deixou de ser só aquele time da altíssima intensidade e passa a ser um time que consegue controlar o jogo de outras formas. E não só botando velocidade. E para isso, trabalhando também muito por dentro. Então acho que tem muito do desenvolvimento do Sadio Mané foi virar um jogador mais até capaz de se associar por dentro, explorar espaços reduzidos. Então ele deixa de ser o cara só da arrancada em profundidade, do ataque da ponta esquerda para botar velocidade, e passa a ser um cara que trabalha por dentro, que compensa movimentos, por exemplo, do Firmino saindo da referência, ou do Diogo Jota, se a gente olha mais recentemente, mas sendo esse cara que vai aparecer muitas vezes para definir já numa faixa central. Quase como o atacante mesmo, e não o ponta. Até porque o Liverpool muitas vezes deixa o lado esquerdo aberto. Em que sentido? Você concentra o Sadio Mané por dentro, muitas vezes trocando de posições, por exemplo, com o Firmino, que volta. Então ele vira uma opção a mais, numa faixa central. Pelo lado direito, outro mecanismo muito clássico já do Liverpool, né? Você tem um Alexander-Arnold armando o time, o Henderson muitas vezes se projetando para ocupar os espaços, atacando a ponta, porque o Salah também tende a atacar da direita para dentro. Então, em vários momentos, é o goleador que ataca por dentro.
Ou seja, os pontas do Liverpool, que lá atrás, em 2017, 2018, por exemplo, eram pontas da velocidade pelos lados do campo, porque o time queria castigar nas transições, esses pontas passaram a elaborar ataques de uma outra forma, um time que constrói de uma outra forma. E o Mané virou muito mais esse segundo atacante, um meia a mais, ou até eventualmente um 9, embora não jogue com a frequência que o Salah, por exemplo, já foi escalado como 9. A gente viu variações do Klopp ao longo dos anos, para ter inclusive o Firmino atrás do Salah, e o Salah jogando como 9 de fato. E é nesse tipo de variação que eu acho que também é possível ter Sadio Mané e Luiz Dias juntos. Isso eu não tô nem falando da possibilidade de inverter o lado do Mané para ter o Salah como 9. Se a gente lembrar, o Mané no início do Liverpool, ele jogou na ponta direita, inclusive. Mas o Salah já jogou como 9, como ponta. Enfim, existem outras opções. Se a gente pensar num Liverpool podendo variar para um 4-2-3-1, como acontece em alguns casos dentro dos jogos, também acho perfeitamente possível você ter o Mané por dentro, quase como esse segundo atacante, e ter o Luiz Dias pelo lado do campo. Mas aí voltando à questão do Luiz Dias especificamente. O Luiz Dias atual me parece um jogador mais parecido com a versão inicial do Mané no Liverpool do Klopp, que era o jogador explosivo, o jogador da imprevisibilidade, no sentido de que ele é muito capaz de desequilibrar porque ele tem velocidade. Hoje até me parece um jogador que explora mais vezes essa situação de arrancada, velocidade, 1 contra 1, partindo do lado do campo para receber bem aberto, porque como eu falei, o Liverpool atual deixa o lado esquerdo do campo mais aberto, tanto que é um lado que tem muitas vezes a chegada do Robertson. O Robertson não é o cara que tá lá aberto, espetado, esperando uma construção de ataque. Não, no momento de construção de ataque do Liverpool, aquele lado tende a ficar vazio para que uma inversão de jogada encontre justamente o Robertson chegando, porque é a grande característica dele para chegar por aquele setor. O Luiz Dias acho que oferece um outro perfil de lado de ataque, para ser esse cara que pode receber em profundidade, receber nas costas da linha de defesa, ou receber a bola no pé e partir para cima com drible, partindo da esquerda para dentro. E se a gente olha no Porto, o tipo de repertório que ele mostrou ao longo da temporada, pelos dribles, pela inventividade mesmo, né? Pela capacidade de tirar jogadas, tirar coelho da cartola, criar situações e fazer a diferença. Hoje é um jogador muito interessante de observar. Hoje é um jogador que merecia, de fato, ir para esse estágio, para ir para um dos principais clubes da Premier League e virar uma opção e tanto. Para ser titular, para ser reserva, não sei, não dá para saber. A gente precisa lembrar que tem uma adaptação. Alguns jogadores passam por essa adaptação numa velocidade enorme, outros já sofrem um pouco mais. Qual vai ser também esse impacto do estilo atual de jogo do Liverpool do Klopp no perfil do Luiz Dias? Acho muito interessante que o Liverpool tem, se a gente for olhar de novo nessa comparação Mané e Luiz Dias, a grande vantagem para o Mané, que ele não está na melhor temporada dele, muito pelo contrário, a gente já viu temporadas muito melhores dele, mas acho que a grande vantagem é justamente já estar inserido e ter se desenvolvido para virar um jogador diferente dentro dos moldes do que esse Liverpool pediu e virou. Agora, o Luiz Dias chega meio que como uma nova faísca, e eu acho que é isso que é muito interessante. Não significa que o Mané tenha que perder posição, mas o Luiz Dias chega como um jogador que vem de um outro contexto, com uma característica que dá a esse time, a esse elenco, a possibilidade de, seja entrando como titular ou entrando durante os jogos, ter um cara com uma capacidade individual para fazer uma enorme diferença sendo essa faísca, o cara que vai criar alguma situação arrancando na jogada individual, construindo, finalizando, e é bom lembrar também, né, o aspecto defensivo é muito interessante também, porque ele trabalhava num Porto do Sérgio Conceição que tem muito esse lado do comportamento sem bola, outra evolução importante dele também, e aí a gente vai ver, claro, são formas diferentes de trabalhar sem bola, quando a gente compara o Sérgio Conceição para o Klopp, mas são dois treinadores que exigem muito desse comportamento sem bola, então esse é um aspecto que eu acho que ele também tende a se encaixar nas mãos do Klopp jogando no Liverpool. Acho uma contratação das mais interessantes e promissoras. Se vai dar certo ou não, é claro que não dá para cravar, nunca dá para prever futuro, mas é um nome que me agrada, é um salto que eu aguardava, que eu esperava muito, e eu estava muito curioso para saber qual seria o destino do Luiz Dias, porque estava nítido que ele precisava ir para uma das principais, uma das mais fortes ligas da Europa, e é isso que acontece agora. Vamos ver quais serão as opções do Klopp, qual vai ser a adaptação, como ele vai ser utilizado, mas o fato é que o Liverpool contrata um ótimo atacante de lado de campo. Um jogador que tem sido não só brilhante pelos dribles, pelo repertório, mas que também tem produzido gols, ou seja, não é só o cara que cria situações de jogada, mas peca muitas vezes na hora de definição. É um cara que cresceu muito também na finalização.
e é um cara que também cresceu no aspecto sem bola. Ou seja, acho que era um dos melhores nomes disponíveis, assim, quando a gente olha para o mercado, esse que o Liverpool foi buscar em Portugal, no Porto. Um abraço para todo mundo, o espaço está aberto aí para a opinião de vocês e até a próxima.